Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será: O Senhor respondeu a Jó. Todas as áreas do saber, as áreas das ciências, tecnologias, das artes, elas foram construídas em cima de determinada filosofia. Às vezes encontramos uma determinada emissora de TV que foi construída em cima de uma filosofia, de uma ideologia que acabou sendo criada pelos seus fundadores ou que foi trabalhada no decorrer dos anos. Determinada área do saber, uma instituição acadêmica ou um grupo de cientistas se baseia em cima de alguns pressupostos e vão produzir o seu material, o seu conhecimento, tendo como base essa ideologia que está por detrás desses pressupostos que foram estabelecidos, às vezes pela organização a que representam ou pelo próprio grupo de cientistas que trabalha nessa linha de descobertas. Será que é importante nós conhecermos essas ideologias, essas filosofias que estão por detrás das principais empresas do nosso tempo, para podermos decidir se vamos consumir ou não aquilo que elas oferecem, ou não precisamos de nenhum tipo de filtro em relação a isso, na hora de podermos escolher que tipo de informação, que tipo de produto nós vamos consumir e, através desse consumo, patrocinar essas mesmas empresas e essas ideologias? Será que isso é importante para nós enquanto cristãos? Eu sei que o tema é um bocado polêmico e, ao mesmo tempo, bem filosófico, mas eu gostaria de desafiá-lo a permanecer conosco enquanto conversamos sobre essa temática. Quando olhamos para a história de Jó, nós descobrimos alguns elementos muito interessantes. Em primeiro lugar, nós descobrimos que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal e que vivia para o Senhor. A ideologia por detrás da sua vida era viver para Deus. Ele queria viver para poder experimentar aquilo que era o projeto de Deus na sua vida. Então buscava conhecer a Deus, tinha uma vida com Deus. Isso se refletia, obviamente, na sua família, na criação dos filhos, no relacionamento com a esposa, nas amizades que tinha. Entretanto, em determinado momento, por causa de algo que estava acontecendo por detrás dos bastidores, que ele nunca soube, aliás, nós sabemos porque lemos o seu livro, no mundo espiritual, numa luta entre as forças do bem e do mal, Jó acabou se tornando uma vítima dessa mesma luta, e o inimigo vem agora para a sua história, e num só dia ele perde todos os filhos, ele vai à falência, na sequência perde a própria saúde. Os melhores amigos o acusam de crimes realmente hediondos. A esposa acaba se afastando do caminho do Senhor e pede para que Jó amaldiçoe a Deus e morra. E vem toda a dinâmica do seu livro, que é a acusação dos amigos e ele tentando se defender, perguntando-se por que é que Deus estava permitindo que ele passasse por aquela situação toda. Existe uma ideologia por detrás da história de Jó. Existe também uma ideologia que é advogada pelos próprios amigos do Jó. E existe uma ideologia que é advogada também pela esposa do Jó. E quando você vai olhar para o livro e você olha por essa perspectiva, você percebe que a ideologia que servia como base para a vida do Jó, para a vida dos amigos do Jó, para a vida da esposa do Jó, foi fundamental na hora em que eles tiveram que tomar decisões, tiveram que fazer escolhas. Cada um deles acabou escolhendo ou agindo, tendo como base a ideologia ou filosofia que norteava a vida deles. Nessa perspectiva, quando chega no final do livro de Jó, depois que Jó vai fazer uma série de perguntas a Deus, Jó ele faz 16 perguntas a Deus, ele faz 30 e poucas perguntas ou acusações contra Deus, dizendo: Senhor, eu queria morrer, por que você não me deixou morrer? Por que você não me deixou morrer no ventre da minha mãe? Mas o Senhor Deus, quando se apresenta a ele, Deus faz 70 perguntas a Jó. 70 perguntas a ele. Todas elas relacionadas ao fato de que Deus é o Criador de todas as coisas e de que Ele fez todas as coisas, de que Ele pensou na criação de tudo de forma muito criativa e ao mesmo tempo com grande inteligência, mas com um propósito. Era uma criação que por detrás dela possuía um Criador
que tinha um propósito, ela não foi fruto do acaso. E Jó, quando compreende exatamente esse aspecto, Deus é o Criador, fez todas as coisas no seu devido tempo, com um propósito específico, inclusive o próprio ser humano, ele diz: Senhor, tudo que eu falei foi bobagem. E o Senhor Deus agora vai restaurar a sorte do Jó, baseado no fato de ele ter permanecido fiel à ideologia que norteava a sua vida. Qual era a ideologia de Jó? Deus é o Criador. Deus é o mantenedor. Deus é o soberano, ele cria e ele ao mesmo tempo mantém todas as coisas com um propósito definido. E dentro da sua soberania, em determinados momentos ele intervém, em outros não. Essa ideologia que formou a vida do Jó fez com que ele tivesse a força necessária para poder enfrentar todos os desafios da sua vida. A perca dos filhos, a perda também da sua própria fortuna, todas as situações terríveis que ele enfrentou, as acusações dos amigos, a esposa que também acabou se afastando dos caminhos do Senhor e tentou fazer com que ele também se afastasse. Ele consegue enfrentar esses desafios todos por causa da ideologia que norteava a sua vida. Dessa forma, nós precisamos estar muito atentos com aquilo que nos é oferecido hoje através das ciências, através das artes, porque todo ramo científico, todo ramo artístico possui uma ideologia, possui uma filosofia por detrás. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que entrar dentro de uma redoma de vidro e não viver no contexto do mundo. Até porque Jesus não nos criou para isso. Ele nos criou com um propósito. Ele disse, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Nessa perspectiva, o que Jesus está dizendo é que o maligno ele está agindo, o adversário, o rebelde, ele está agindo no nosso planeta. Ele oferece caminhos alternativos ao caminho do Senhor. Mas apesar de vivermos nesse mundo, nós devemos viver como pessoas que estão fugindo do maligno. Pedro mencionou: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão, buscando alguém para poder tragar. Existe uma realidade espiritual agindo no nosso planeta. E a ideologia da rebelião está espalhada por todos os lados. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem, volto a dizer, que a gente tem que se fechar dentro de uma redoma de vidro. Mas nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Nós somos os responsáveis por escolher a ideologia que vai nortear a nossa vida. E obviamente que quando nós alimentamos a nossa mente, o nosso espírito com o conteúdo de algumas ideologias, nós seremos tentados a agir baseado nessa ideologia que norteia aquilo que consumimos. O tipo de coisa que comemos, o tipo de roupa que vestimos, o tipo de coisas que vemos, o tipo de lugares que frequentamos, o tipo de alimentação que nós temos. A Bíblia tem respostas para tudo isso. Então, é importante que nós conheçamos, ainda que em parte, o que é que determinada empresa tem em mente quando me oferece determinado tipo de alimentação, de roupa, de tecnologia, o que é que o mundo das artes me oferece com o tipo de música, o tipo de filmes, o tipo de séries, o tipo de conteúdo de redes sociais. Todas as empresas têm um objetivo por detrás disso. Então, quando você vai tentar descobrir, antes de poder consumir, descobrir o que é que o mundo está tentando te oferecer através daquele conteúdo, você começa a ser mais seletivo e tem mais chances de poder consumir e, ao mesmo tempo, de poder aceitar ou permitir que entre na sua vida apenas aquilo que passa pelo crivo do para a glória de Deus. De ser alguma coisa que seja que foi feita visando a beleza da santidade de Deus. Ou aquilo que pode ser considerado puro, que pode ser considerado justo, que pode ser considerado de boa fama, que existe ou que pode contribuir para a nossa própria experiência. Então, nessa perspectiva, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, até porque não podemos esquecer da história de Jó. Existe um conflito acontecendo por detrás dos bastidores. E quanto mais nos aproximamos do desfecho desse mesmo grande conflito, da última batalha entre as forças do bem e do mal, mais os dois lados estarão trabalhando. O inimigo estará trabalhando principalmente para tentar fazer com que a nossa mente acabe sendo transformada e vendo aquilo que é a proposta da rebelião como coisas que não produzem mal para a nossa vida. Eu já mencionei durante essa semana que no decorrer das últimas décadas
a nossa sociedade tem sido transformada e alguns valores têm se tornado completamente relativos. Por quê? Por causa do tipo de conteúdo que a gente tem consumido, através da ciência, através da tecnologia, através das artes. Portanto, é importante que nós façamos um filtro, estabeleçamos um filtro através do qual tudo aquilo que vai ser consumido por nós, ele deva passar. Vamos pedir a Deus sabedoria para podermos conseguir estabelecer esse filtro? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida e tem nos ajudado a compreender que estamos vivendo no meio de um grande conflito entre as forças do bem e do mal. Nos dê sabedoria para estabelecer um filtro através do qual tudo aquilo que consumiremos irá passar. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?